A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Peço a Deus que todos os irmãos estejam bem, que logo nós possamos estar juntos adorando a Deus na igreja. Irmãos, eu quero aqui deixar uma passagem bíblica para a meditação da igreja, dos irmãos, que está lá em Lucas capítulo 24, o versículo 31 diz assim: Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Irmãos, aqui é uma passagem, eu acredito que conhecida dos irmãos. Aqui quem fala aqui é os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, voltando de Jerusalém, após o ocorrido do que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, eles não sabiam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Eles conheciam a metade da história. Tanto é que nesse caminho Jesus vai de encontro a eles. E a Bíblia fala que os olhos deles estavam fechados. Quando Jesus indaga eles a respeito do que eles estavam conversando, por que eles estavam tristes, eles vão falar a respeito se ele não era peregrino em Israel, não sabia da notícia, ou seja, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com o Senhor Jesus Cristo. No versículo 19, eles dizem a respeito de Jesus, eles dizem assim: varão profeta, que Jesus era poderoso em obra, em palavras diante de Deus e de todo o mundo. E eles também relatam que os príncipes dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui eles estão falando a respeito do que eles entendiam, do que eles sabiam do Senhor Jesus Cristo. Acredito que eles viram algumas vezes Jesus operar milagres. E eu acredito que eles devem também ter passado por alguns ensinamentos, quando Jesus dizia que era necessário ele ser entregue, e ele padeceria, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aqui fala a respeito do que os judeus esperavam. E quando ele fala assim, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A eles fala, em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se, serão assim como as mulheres havia dito, porém a ele não viram. Ou seja, os próprios discípulos de Emaús, eles também têm relato que as mulheres foram ao sepulcro, que os discípulos foram ao sepulcro, mas eles estão num caminho ao contrário, voltando de Jerusalém, abatidos, tristes. E quando Jesus toma a palavra, Jesus vai dizer assim: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Ou seja, ele está falando que era necessário que Jesus sofresse mesmo, que entrasse na glória, ou seja, era necessário o sacrifício. Mas Jesus ali começa a falar da palavra desde Moisés e começa a explicar as escrituras. E quando Jesus está chegando próximo à casa deles, eles convidam a Jesus a adentrar dentro da casa deles. Jesus parte o pão, abençoa e dá. Desse momento, no versículo 31 ao qual nós lemos, Jesus abre os olhos desses homens, eles conhecem Jesus e Jesus desaparece. Aí no versículo 32, palavras dos discípulos que estavam a caminho de Emaús e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Irmãos, o que me chama a atenção aqui são os olhos abertos e os olhos fechados. Quando eles estavam caminhando, voltando de Jerusalém, a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, não conheceram
quem era Jesus, não conheceram que Jesus estava falando com ele. Quando Jesus adentra na casa deles, parte o pão, se revela a eles e desaparece. O versículo 32, eles já de olhos abertos, eles vão dizer: olha, mas não é verdade que quando ardia o nosso coração, quando pelo caminho ele falava e quando ele abria as escrituras, ou seja, eles sentiam a presença de Deus com os olhos fechados. É interessante porque hoje nós vivemos uma época que para a pessoa crer, para a pessoa adorar a Deus, ela precisa enxergar alguma coisa, ela precisa ver um milagre, ela não consegue mais sentir a presença do Senhor Jesus Cristo. Repare que enquanto eles estão andando com ele, enquanto Jesus não abre os olhos dele, mas quando Jesus abre, eles reconhecem, aí depois eles vão dizer: olha, mas quando ele falava, é bem verdade, ardia o nosso coração, quando ele falava das escrituras, ou seja, nós sentíamos. É interessante, irmãos, observar isso, porque nós estamos vivendo uma época difícil, um momento difícil, que só Deus sabe quando irá acabar, só Deus sabe o momento certo, mas é interessante que no meio do sofrimento foi a glória de Cristo, ou seja, ele sofreu para que a glória aparecesse. Era necessário ele padecer, mas percebe-se que muita gente, os discípulos o abandonaram, as pessoas o abandonaram, não creram naquilo que ele disse: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, eu voltarei. Então os discípulos vão um para casa, algumas pessoas correm, voltam para trás com medo de perseguição. Mas é interessante porque que depois que Jesus ressuscita, Jesus encontra os discípulos em Emaús, Jesus vai atrás aos 12 discípulos. É interessante que mesmo quando eu e você, muitas das vezes dentro do problema, dentro da dificuldade, dentro de situações que mexem com a cabeça, mexem com o coração, mexem com o sentimento, às vezes nós somos sujeitos ao quê? A fechar o nosso coração, a fechar os nossos olhos, até sentir a presença dele, mas não crer. Às vezes nós caímos num laço tão grande de querer adorar a Deus quando estamos enxergando para se está tudo bem, e muitas das vezes não é desta maneira que Deus quer de mim, de você, não. Às vezes nós precisamos ser igual aquela mulher, quando indo até o profeta com o filho morto dentro de casa, mas alguém vem até ela e fala: olha, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com você. Ela: vai tudo bem. É bem verdade, irmãos, que não estava nada bem na vida daquela mulher. Não estava, o filho dela estava morto lá na casa dela, mas louvado seja Deus. A diferença aqui é porque enquanto os discípulos de Emaús, eles estavam em caminho ao contrário, ou seja, saindo de Jerusalém, essa mulher não, essa mulher estava com um problema dentro de casa, mas não estava em caminho ao contrário, ela ia atrás do profeta, ou seja, ela ia atrás da solução. Se você olhar na Bíblia Sagrada, hoje eu quero aqui em poucos minutos falar sobre caminho. Em que caminho nós estamos? Em que direção nós estamos? Será que nós até conhecemos as escrituras? Será que nós até sabemos o que Deus fez na minha, na tua vida? Você que saiu das drogas, você que saiu da prostituição, você que saiu da bebida, eu acredito que você saiba o que Jesus fez na sua vida, mas a pergunta de Deus aqui nesse dia de hoje: será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos em Jerusalém? Porque Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não é o momento de mim e de você sair da presença de Deus. Conhecemos a palavra, sentimos a presença dele, mas agora é o momento de eu e você profetizar no vale dos ossos secos, profetizar quando nada está bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs:
A palavra do Senhor diz que Deus também é um Deus que tem os seus caminhos na tormenta. Entenda uma coisa, os discípulos de Emaús estavam voltando para casa entristecido, abatido, entendendo que já tinha acabado, a promessa já não existia mais, mas Jesus foi ao de encontro a eles. É nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, eu não sei que dia que você vai ouvir, assistir esta mensagem, mas entenda uma coisa, se você está no caminho ao contrário, se você está entristecido, se você está entristecida, abatida, Jesus está indo de encontro à tua vida neste dia de hoje. Para quê? Para ainda mostrar para ti, para mim, que a palavra dele ainda é eficaz, a palavra dele é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As promessas de Deus ainda estão de pé. É por isso que esses discípulos abriram os olhos e disseram, depois de ter aberto os olhos, disseram: quando ele falava, o meu coração ardia. Quando ele falava das escrituras, entenda uma coisa, nós não estamos na igreja, nós não estamos reunidos, mas uma coisa eu quero te falar nessa tarde de hoje: o teu coração ainda precisa arder da presença de Deus, o teu coração precisa ainda almejar, ter a vontade e a certeza que Deus é na sua vida. Lacaiassuri me canto nébia na gaia séria. Não é porque nós não estamos na igreja que Jesus não está comigo, não está com você. Entenda uma coisa, não é momento para mim, para você se entristecer, é um momento para eu e para você, neste dia, neste momento difícil, levantar a cabeça, clamar a Deus, buscar a presença dele, porque Deus ainda tem resposta para a minha vida, Deus ainda tem resposta para você. Enquanto Jesus está trabalhando ao meu e ao teu favor, o Espírito Santo está em nosso meio, o nosso Consolador está em nosso meio, para nos consolar, para nos mostrar a saída, nos mostrar o caminho verdadeiro, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Fique com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Eu não sei nessa tarde de hoje em que caminho você se encontra. Eu não sei se é um caminho contrário de tristeza, não. Depois que eles abriram os olhos, depois que eles falaram a respeito de quando Jesus falava, o coração ardia, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram aos discípulos e começaram a falar que tinha encontro com o Mestre. Entenda uma coisa, profetiza no vale dos ossos secos. Jesus está na minha, na tua vida. Meu irmão e minha irmã, entendam uma coisa: ele está conosco nesta peleja, ele vai pelejar por mim, ele vai pelejar por você. Então adentre no caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atende no caminho, meu irmão e minha irmã. Não deixa a luta bater, não deixa as coisas fazer você recuar. Entenda uma coisa: quem tem promessa e crê na promessa, ela realiza. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, fica com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nós possamos estar juntos, mas enquanto isso não acontece, não deixa de arder o teu coração por causa da palavra de Deus. Não deixa de sentir a presença de Deus quando você escutar um hino de adoração a Ele. Faça um culto na sua casa, faça o melhor para Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, fique com Deus, e que Deus possa continuar falando ao teu coração. Mas entenda uma coisa: volte para Jerusalém, volte para os caminhos do Senhor, volte para a presença dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.